questão. Então vamos lá. No vídeo do Vietnã, uma pessoa aqui senhor Luvic, ele comentou o seguinte: o marxismo nos ensina que a política faz parte da superestrutura, ou seja, é determinada pela base econômica. Portanto, é um erro afirmar que é a política que determina a economia. É a economia que determina a política. Então é interessante a gente tratar, né? Porque essa é uma questão muito candente do marxismo, né? Justamente essa questão de o que determina o que dentro digamos assim, da filosofia revolucionária, se é a política, se é a economia, se é a infraestrutura, se é a superestrutura. Então vamos estar tratando sobre essa questão que é muito importante, né? Veja, o comentário do companheiro traz uma meia-verdade, que é a economia determina a política. Mas, por que uma meia-verdade? Porque o companheiro esqueceu de complementar a frase final colocada nessa sentença de Marx e Engels, que é: a economia determina a política em última instância. Ou seja, em última instância, em último fator, de maneira decisiva. Porque qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença de tratar dessa forma? Antes da gente propriamente abordar a obra do presidente Mao e as contribuições que ele trouxe sobre esse assunto, é importante que a gente trate do que o próprio Marx e Engels trataram sobre essa questão, né? E para estar falando disso, eu vou estar me baseando principalmente em duas cartas de Engels, no qual ele tratou precisamente sobre essa questão, né? A carta Joseph Bloch, né, de 1890, e a carta a Borgius, né, de 1894, no qual Engels tratou sobre essa questão do que determina o que, né, de como funciona essa relação entre infraestrutura e superestrutura dentro do marxismo, né, dentro da teoria revolucionária. Então, né, propriamente, vamos esclarecer como que os clássicos colocavam isso, né, da primeira etapa do marxismo. É o que eu falei. A economia determina a política em última instância. O que isso significa em última instância? Como o próprio Engels coloca, significa que, analisado dentro de um período histórico, ou seja, avaliado justamente as dinâmicas que se desenvolveram na luta histórica durante todo um determinado período, fica muito claro que, em última instância, enquanto principal determinante, a economia foi o determinante da política, né? Então, vamos dar um exemplo que o próprio Marx cita no Capital livro 1, né? O Marx fala justamente, né, da contradição entre a classe operária, né, o proletariado, e a burguesia, se expressa numa contradição na particularidade que é a produção cada vez mais social com a apropriação cada vez mais privada, que, por sua vez, iria levar inevitavelmente, e é importante destacar que Marx usava nesse termo, inevitavelmente a uma revolução social e a constituição da ditadura do proletariado. Inclusive, é até importante colocar isso para aqueles que falam: não, mas o marxismo não fala que a revolução é inevitável, isso seria futurologia. Não, Marx colocava isso, que a revolução social era inevitável, dado o aumento da contradição da base econômica. Então, quanto mais se agudiza essa contradição da classe operária com a burguesia, a tendência dessa agudização é justamente a inevitabilidade da revolução social, a revolução social acontecer de fato, né? Ou seja, o fato econômico determinando o fato político. Beleza. Em última instância, quando a gente analisa, né, a história da sociedade, é isso que acontece. Mas qual que é o problema que o próprio Engels vai destacar isso tanto na carta ao Borges quanto na carta ao Joseph Bloch? É que nem eu, nem Marx afirmamos mais do que isso. Nem eu, nem Marx afirmamos que todos os outros aspectos da sociedade, particularmente sua superestrutura, política, religião, diversos outros aspectos que compõem propriamente superestrutura, são aspectos passivos que são engendrados automaticamente por uma mudança econômica. Muito pelo contrário, a gente sempre colocou que o fato político, muitas das vezes, ele pode ser o determinante em determinada etapa desse processo histórico. Não como um todo, digamos assim, mas em determinados períodos, em determinados processos, né? Então eu vou dar um exemplo muito mais claro sobre essa questão, né? O Marx coloca também no Capital livro 3, ele coloca que a estrutura política de uma sociedade é determinada em última instância pela base econômica e pela relação de exploração da mais-valia de determinada sociedade, que é basicamente as relações de produção, né? E a gente sabe, inclusive, que as relações de produção são determinadas pelas relações de propriedade. Entretanto, o que o próprio Engels cita nessa carta é que diversas dinâmicas
do processo de conformação do Estado alemão, do Estado prussiano, se deu tendo a política como principal. E que seria ridículo e infantil querer explicar aquelas dinâmicas e querer explicar aquela luta através unicamente da economia. Ele coloca, inclusive, de que na Alemanha havia um fato econômico, né, que era justamente a transformação burguesa da sociedade, só que ele estava entravado. Esse fato econômico ele estava entravado e ele só foi ser desentravado e desencadeado justamente grandes mudanças a partir justamente das guerras revolucionárias napoleônicas, da Revolução Social, que por sua vez vai desencadear o resto do desenvolvimento econômico. Ou seja, aqui fica muito claro o que Engels quer dizer e o que Marx queria dizer quando diz que a economia determina em última instância a política. Quer dizer que quando se analisa o processo como um todo é isso, mas que em determinadas etapas desse processo, em determinadas fases desse processo, vão ter períodos em que a política assume o comando, assume a sua posição determinante. Então, isso já estava em Marx e Engels, e isso é muito importante para que a gente compreenda o porquê. Por exemplo, na Revolução Cultural, né, a gente coloca propriamente que a política deve estar no comando da economia. Vejam, como que o capitalismo foi consolidado, certo? Foi puramente por um motivo econômico? Aí a gente tem que analisar com cuidado. Partindo de Marx. Em última instância, as relações econômicas engendraram o capitalismo. Por quê? Porque antes da Revolução Burguesa, antes da Revolução propriamente, tanto na Inglaterra, quanto na França, quanto nos Estados Unidos, já existiam relações de produção capitalistas. Beleza. Mas o capitalismo existia, a grande indústria existia, essas relações, principalmente comerciais, elas eram majoritárias de forma nenhuma. O que foi o determinante dessas relações foi justamente gerar uma classe burguesa que teria a capacidade de dirigir uma revolução social, certo? E, ao dirigir essa revolução social, é a partir daí que o capitalismo vai se desenvolver, é a partir daí que a grande indústria surge e é a partir daí que o capitalismo propriamente surge, né? Então, nesse caso, a política foi o principal. Por quê? Porque sem a Revolução Francesa não haveria capitalismo nem na França nem no resto da Europa, certo? Claro, daí, mas não houve na França, se não houvesse na França ia haver algum outro lugar, por quê? Porque é o determinante histórico, né? Via de regra isso iria acontecer. Agora, é importante que a gente entenda que, no período histórico, beleza, a economia foi primordial, mas naquela etapa, naquela fase, a política foi o principal. Porque sem a política, sem a ação política na sociedade, não poderia ter havido o desenvolvimento do capitalismo, seja na França, na Inglaterra, Estados Unidos ou na Europa inteira. Né? Então, isso é muito importante que a gente constate, né? E no próprio Marx, né, quando Marx coloca que as condições econômicas vão levar inevitavelmente à revolução social, a gente deve entender sob esse ponto de vista também. Por quê? Porque essa inevitabilidade está diretamente relacionada à constituição de um partido comunista. É necessário que haja uma organização política de vanguarda do proletariado que dirija a revolução social. Porque apenas o desenvolvimento da contradição vai levar à organização do proletariado. Mas sem essa organização não existe evolução. Novamente aí, a política no comando. Sem ter uma organização política para dirigir esse processo, não vai ter socialismo. Né? Por mais que a gente tenha a compreensão de que esse processo vai ser inevitável. Ou seja, a conclusão que eu queria trazer para os companheiros é justamente essa. Em última instância, a economia é o principal determinante num processo histórico? É. Isso quer dizer que é o único determinante e que em determinados processos históricos a política não vai tomar o comando? Falso. A política toma o comando do processo histórico, do principalidade do desenvolvimento. E é aí que chegamos ao presidente Mao Tse-tung. O presidente Mao Tse-tung que vai trazer essas contribuições, particularmente os companheiros podem ler, né? Na crítica of Soviet Economics, que é justamente um compilado aqui de todas as críticas do presidente Mao Tse-tung ao Manual de Economia Política da União Soviética e a diversos erros, né, que se constituíram lá, inclusive da própria obra de Stalin, economicamente, em que o presidente Mao vai tratar disso. E que é tratar sob o ponto de vista do quê? Que o manual colocava justamente que a economia determinava tudo, mas que numa sociedade socialista, no desenvolvimento do socialismo, no desenvolvimento da ditadura do proletariado, a gente não pode ter essa concepção. Principalmente porque lembram que eu falei que o fato econômico, ou seja, o desenvolvimento de relações de produção capitalistas, vão gerar justamente o processo de revolução social? Vão, ainda que o capitalismo não exista. Mas isso não acontece no socialismo. Por quê? Porque é impossível que se desenvolvam relações de produção socialistas sob o capitalismo. É impossível.
Com a burguesia isso era possível, por quê? Porque a burguesia também era uma classe exploradora. Então a burguesia, mesmo que ficasse a serviço dos feudais, da classe feudal, poderia se desenvolver antes do processo evolucionário da tomada de poder, inclusive durante o feudalismo. Mas ao proletariado isso não é possível. Não é possível desenvolver justamente porque o proletariado não é uma classe exploradora. Então não há como ele desenvolver uma relação de produção socialistas dentro da sociedade capitalista. Por isso, diversas outras questões é que, durante o desenvolvimento do socialismo, a política é o principal. Porque sem a direção política, sem a ordem, sem um comando político, não é possível desenvolver relações de produção socialistas. Pelo contrário, se você não tem a direção política, a tendência é que as relações de produção capitalistas continuem se engendrando espontaneamente. Isso não é o presidente Mao colocava, isso o próprio Lenin colocava, né? O camarada Lenin colocava isso de forma bem clara. Que sem direção política, as relações de produção capitalistas vão se engendrando através da pequena burguesia. Ou seja, quando eu coloco que a política determina a economia, é partindo do ponto de vista que, no período do socialismo, é necessário que a política seja a direção da economia para que se construam relações de produção socialistas. Do contrário, as relações de produção que vão se desenvolver engendrarão o capitalismo. Certo? Isso a gente já consegue encontrar de forma embrionária em Marx e Engels, como eu demonstrei, já de forma mais compreendida em Lenin e de forma desenvolvida, de fato, completa em Mao, no presidente Mao Tse-tung. Ou seja, resumindo essa questão, né, para a gente encerrar, justamente isso, a gente entender, né, essa discussão do Marx não do ponto de vista dogmático, de querer pegar... O próprio Marx, o Engels colocava, né, que ele e Marx... eles estavam sendo acusados de colocar a economia como sendo o único determinante por um próprio, digamos assim, entre aspas, erro deles, não era dessa forma, né? Mas a compreensão de que eles deveriam ter dado uma grande atenção, propriamente, ao desenvolvimento, à questão econômica. Por quê? Porque era uma pendência da época o desenvolvimento da economia política marxista. Era necessário que se desenvolvesse a economia política marxista, né, e a crítica à economia política do capitalismo. Por quê? Porque isso era uma coisa inédita e que precisava ter o desenvolvimento científico em torno disso, né, e que eles deveriam dar cabo disso. E que por isso gerou-se a acusação de que eles só davam atenção para a economia, mas não. E o próprio Engels cita, né, como exemplo o 18 Brumário de Luiz Bonaparte e diversas outras obras dele de Marx em que a política toma um papel determinante e que lá eles analisam esses aspectos, os aspectos políticos principalmente, do desenvolvimento da luta social. Então, no fundamental é isso, né? No fundamental era essa questão que eu gostaria de tratar sobre, né, essa compreensão, né?